Muito boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Às terças-feiras cá estamos sempre para olhar aquilo que são os temas que vão marcando então a atualidade. Hoje vamos olhar então para os cenários da economia nacional face à crise que se está a viver já há algum tempo. Tem comigo aqui dois convidados, o Dr. Roberto Tibana e o Dr. João das Neves. Obrigado então aos dois por estarem aqui neste programa. Na última semana, uma emissão do FMI terminou o seu trabalho de cerca de 10 dias, visando avaliar a situação macroeconómica do país e ainda a questão das dívidas ocultas reveladas então em abril, o último, e no final deixou um diagnóstico muito pouco auspicioso, nomeadamente, e posso citar, portanto, um trecho do comunicado do FMI: Moçambique enfrenta desafios económicos difíceis. Fim de citação. De acordo com o FMI, a previsão de crescimento foi revista em baixa para cerca de 4,5%, portanto, no resto de 2016, contra cerca de 6,6%, que era uma previsão já reajustada, portanto, feita pelo Governo no plano económico-social deste ano. Recorde-se que a previsão de partida tinha sido os 7%, portanto, depois houve uma revisão de 6,6% e agora o FMI faz a revisão, então, ainda mais em baixa, para 4,5%, com a ressalva de que existem riscos substanciais de uma baixa nesta projeção de 4,5%, portanto, havendo possibilidade de ainda fazer-se uma revisão em baixa nestes 4%. Isto vai mais ou menos ao encontro daquilo que também é a projeção feita pelo Standard Bank Research, que aponta então para uma revisão do crescimento em baixa de 5,5% para 2%, portanto ainda mais pessimista esta previsão que é do próprio Fundo Monetário, também com a ressalva de que existe um risco muito grande de revisão desta previsão, portanto, já revista em baixa de 2%, portanto, no curto prazo, de acordo com esta projeção do Standard Bank. Então, estamos perante números que, desde a última taxa de crescimento, rondando os 2,5%, foi alcançada em 1995. Nós estamos a dizer que nos últimos 15 anos, sensivelmente, estamos com previsão das mais baixas do ponto de vista de crescimento da economia. Vamos tentar perceber o que é que isto significa para as nossas vidas no geral, as vidas das empresas, a vida do país, a vida dos cidadãos, que é aquilo que de facto nos move no dia a dia. Muito bem, vou começar aqui pelo Dr. Tibano, olhando para um pouco isto que foi estes dados que eu acabei de enunciar aqui, e com a certeza que o FMI também deixou de que não haverá para já uma retomada do programa de ajuda sem que o Governo dê sinais relativamente no caso das dívidas ocultas, há uma auditoria internacional que parece uma condição sine qua non e para além de um ajustamento nas políticas macroeconómicas. O comunicado do FMI, só para o enquadrar, diz que, e posso citar, a missão e as autoridades acordaram que este contexto exige um pacote urgente e decisivo de medidas de política para evitar uma deterioração acrescida do desempenho económico. Em particular, são necessários apertos substanciais ao nível fiscal e monetário, bem como flexibilidade da taxa de câmbio para restaurar a sustentabilidade macroeconómica, reduzir as pressões sobre a inflação e a balança de pagamentos e ajudar a aliviar as pressões sobre o mercado cambial para restaurar o equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado cambial. Portanto, e diz ainda que foi acordado que o ajustamento deve preservar os programas sociais críticos. Portanto, fim de citação. Este é o comunicado do FMI. Houve um outro comunicado do governo moçambicano que, na essência, não menciona nenhum pacto, pelo menos nenhum acordo com o FMI. Diz, portanto, que o governo trabalhou com o FMI, mas não menciona em concreto as medidas que acordou com o FMI, nem sequer uma intenção de avançar, pelo menos por enquanto, para já, com qualquer tipo de medidas, para além daquelas que já tinham sido iniciadas pelo Ministro das Finanças, nomeadamente um corte de 10% na despesa. Que cenários é que antever que possamos ter na economia face a estas entrelinhas que ficaram claras
Portanto, entre o comunicado do FMI e o comunicado do Governo, percebe-se claramente que há uma diferença na linguagem e na forma de dizer as coisas. Muito obrigado, Jeremias, e boa noite, senhores telespectadores. Jeremias, falar de cenários da economia de Moçambique só do ponto de vista da economia é extremamente difícil neste momento, porque tudo está também a ver com a sua envolvente, não é? Então, o problema não é só crescimento ou não crescimento, mas qual é a envolvente global da economia de Moçambique neste momento. E nas últimas semanas, nos últimos meses, desde que se, digamos assim, veio de cima esta crise, nós temos estado aqui a debater aqui na televisão e em vários lugares, em vários grupos, e desde aquelas zangas iniciais, quando todos começamos a ter conhecimento do que estava a passar, até um início de um tratamento um pouco mais racional. E é neste contexto destes debates todos em que eu participei, das coisas que eu vi, fui falando eu pessoalmente, que eu pensei que chegou o momento de a gente pôr isto tudo em termos de cenários, porque não há uma única saída. Quer dizer, o facto de não haver essa aparente ou real diferença nos comunicados, em termos do que pode ser o conteúdo, porque a forma de facto é diferente, mas o conteúdo pode refletir também o facto de que os cenários não estão claros e determinados qual é o cenário que vai. Então, eu tenho 3 cenários para um período mais ou menos dos próximos 4 ou 5 anos, tanto da economia como da envolvente. São hipóteses que resultam, portanto, é uma espécie de um sumário de todos estes debates a que eu tenho assistido e dos comportamentos dos agentes que tenho visto. O primeiro cenário, e estes cenários todos são definidos em termos daquilo que o governo faz com esta crise, não é? E cada um dos cenários toma 3 dimensões. Toma a primeira problemática, como o governo trata a questão do ajustamento fiscal e da resolução da questão da dívida, é uma dimensão dos cenários. A outra é a da responsabilização pelo endividamento secreto do país, que é uma outra dimensão, portanto, esclarecimento e responsabilização, esclarecimento cabal e responsabilização, porque isto faz parte, portanto, de todo o reordenamento da gestão das finanças públicas. E a outra é o enquadramento político-militar do país para resolver tanto os problemas de crescimento estruturais como os problemas de crescimento conjuntural e financeiros conjunturais. O primeiro cenário, e você e o Fernando Lima, portanto, fez um resumo mais ou menos disto, porque eu fiz isto e já estava a circular para aí, é um cenário que, bom, em português, digamos assim, nosso aqui, nós diríamos, eu daqui não saio. Quer dizer, o governo toma a posição de que aquela posição atual do imobilismo, de não reconhecimento claro, ou de um reconhecimento assim, e depois que não tem consequências em termos de investigações rigorosas, vigorosas e céleres. Numa linguagem popular, não fazer nada. Não faz nada, daqui não sai. Né? E é uma posição que pode ser uma posição até considerada de teimosia, porque os outros estão a dizer, nós sugerimos que faças isto. Não, eu não faço. Portanto, esta alternativa daqui não sai tem implicações, que não faz o ajustamento fiscal. Portanto, nós sabemos que há um buraco fiscal no orçamento, há um buraco fiscal e no orçamento que não está a ser, pelo menos publicamente, ainda não está anunciado como é que este ajustamento vai ser, qual é a dimensão real dos ajustamentos que se tem que se fazer no orçamento. Até agora não se disse, portanto, a presunção que se tem é de que não se faz, porque se se fizesse, para se fazer, tinha que ir ser convertido em lei pela Assembleia da República para se rever o orçamento. Que é o orçamento retificativo. Portanto, eu estou aqui e não saio daqui deste orçamento, não é? E, em relação à dívida, não há uma clareza, como temos visto até agora, de como é que se vão tratar as dívidas dessas empresas que, claramente, não têm condições, neste momento, pelo menos publicamente, de fazer o serviço da dívida. Portanto, mas também não há uma posição clara da parte do soberano que garantiu essas dívidas, como é que, de facto, vai tratar essas dívidas. Como o governo naturalmente vai estar numa situação de crise financeira, vai continuar a acumular atrasados de pagamentos, etc, etc. E vai provavelmente ter a ajuda de alguns amigos, simbólico e em espécie. Há o risco também, neste cenário de daqui não saio,
de facto, as pessoas continuarem a encontrar maneiras de ir obter crédito em mercados não idóneos, com intermediários financeiros não idóneos. E agora, o que é que isto tem de combinado com a responsabilização? De facto, não há uma responsabilização, há uma prevalência dentro dos grupos que nós conhecemos, que existem e estão envolvidos neste processo, há uma prevalência, uma predominância, um poder dos securocratas e dos políticos da linha dura que dizem este assunto está fechado, não se investiga. Não, é uma questão de soberania e, portanto, é uma questão de soberania, não há ingerência. Nós tomamos as medidas desta maneira, fizemos desta maneira, tínhamos as nossas razões e este assunto não há que responsabilizar ninguém sobre isso, é uma posição que nós conscientemente tomamos. E, portanto, do ponto de vista do enquadramento político-militar, não há também uma solução cabal, porque toda esta atitude, esta atmosfera, é uma atmosfera de status quo. E eu vou depois para um cenário oposto, ou um cenário extremo, do outro lado do extremo, porque este é o cenário do status quo. O cenário do outro lado do extremo é um cenário extremamente exigente, que é um cenário em que realmente o governo tem que tomar medidas para tentar produzir pelo menos um superávit primário, quer dizer, antes de pagar os juros, pelo menos ter uma diferença positiva em que as receitas são superiores às despesas do orçamento, depois fica um bocado para pagar a dívida, etc, etc. Portanto, pelo menos produzir um superávit primário, isso significa fazer cortes substanciais no orçamento. E significa também tentar encontrar maneiras... por via do corte na despesa. Da despesa. Exato. E encontrar maneiras, portanto, de aumentar receitas, uma das quais pode ser, por exemplo, a tentativa de recuperação dos ativos, portanto, que foram desviados neste processo todo do coisa. Em termos de responsabilização, isto, portanto, exige que há um reconhecimento de que houve uma ilegalidade de primeira linha que justifica uma ação, para mim. Uma coisa é saber se o dinheiro foi para benefício privado ou não, mas outra coisa é saber, primeiro, a decisão foi legal ou não foi. Isso já se pode tratar, isso não precisa de muita investigação para a gente saber que se violou. É uma questão de procedimentos jurídicos para aí. Portanto, e como há uma presunção, uma desconfiança, uma atmosfera de desconfiança de que os atores disso foram envolvidos nisso, nessas decisões que podem ter tido benefícios privados, então é preciso tomar medidas de proteção da possível riqueza que se possa recuperar. Por exemplo, fazer um congelamento de bens das pessoas diretamente envolvidas na tomada dessas decisões até que o assunto se esclareça. E desse processo, imagina, por exemplo, que se esclarece e que alguns desses bens podem ser recuperados, podem ajudar a financiar, portanto, o orçamento do Estado. Portanto, há uma combinação entre a solução do problema da dívida e a solução, portanto, do problema fiscal, orçamental, porque é uma solução que não é de um ano, é de 2, 3, 4 anos para frente, porque essas medidas têm que ser tomadas e depois os resultados têm que se ir produzindo ao longo de 2, 3, 4 anos. O diálogo político neste cenário é um outro tipo de diálogo, porque isto é uma reforma radical. Tu estás a ver aqui um processo que até vai ter implicações políticas dentro do partido dominante, dentro da oposição, e como é que as coisas estão-se a gerar, porque tu não podes chegar a uma responsabilização, portanto, dos atores deste problema, sem que realmente haja um cataclismo político em qualquer sítio. Portanto, há a necessidade, para a salvação de todos os atores políticos principais, de abrir o diálogo, porque nenhum deles, naturalmente, por si próprio, vai ou tem a prerrogativa, a prerrogativa moral, neste momento, de impor uma solução, qualquer que seja a direção. E há uma suspeita generalizada na sociedade, não sei se é de uma minoria, mas está-se a gerar uma suspeita generalizada de que os dois principais atores políticos, Frelimo e Renamo, podem facilmente chegar a um acordo, como é o caso, por exemplo, do cenário intermédio. O cenário intermédio, que é um cenário de faz de conta que, é um cenário em que tenta-se a fazer um ajustamento, provavelmente muito atrasado, já no fim do ano, sem uma medida clara de qual é a dimensão do déficit, e
Mas a grande linha deste cenário intermédio é tentar o governo encontrar uma maneira de convencer os doadores que alguma coisa está acontecendo em Moçambique e que é necessário voltar a apoiar Moçambique. E uma das coisas principais, por exemplo, pode ser alcançar a paz. O cenário intermédio gira à volta de um acordo, uma acomodação entre a Frelimo e a Renão para se alcançar a paz, porque isso pode ser um grande plazo que pode tentar mudar, portanto, a visão do mundo sobre o que é que está a acontecer em Moçambique. E depois espera-se que isso possa ter consequências numa certa generosidade para libertar um pouco a pressão sobre a financeira, que praticamente resulta destes congelamentos dos financiamentos e tudo isso. Bem, há de haver reformas institucionais, principalmente para acomodar refletir esta acomodação entre as duas principais forças. Pode-se fazer uma revisão constitucional aqui e acolá. É diferente da opção de agarrar o boi pelos chifres, que é a terceira opção, do que eu estava a falar há bocado. Porque nessa, tu abres o diálogo político, tu fazes uma revisão da Constituição aberta, com todas as forças cívicas e políticas do país, e tu transformas isso num processo bastante participativo, mas significativo também, que as pessoas sintam que aquilo que estão a debater vai ter consequências. E uma das formas é fazer aquilo que já se ventilou e que, como sabemos, foi recomendado até pelos mediadores nacionais, que é uma conferência nacional ou uma Assembleia Constituinte, em que todas essas coisas, levem 6 meses, levem 18 meses, são arrumadas, não é? E depois vai-se às eleições, num quadro político, económico, não é? É uma espécie de um guno. É uma espécie de uma reestruturação em que a própria sociedade se procura encontrar. E as fraturas todas existem experiências. Existem países. A África do Sul tratou do assunto do apartheid de uma certa maneira. A Inglaterra com a Irlanda resolveu lá de uma certa maneira. E o Ruanda teve lá de uma certa maneira. As nações têm que encontrar uma oportunidade de se encontrarem, resolver os problemas e criar um quadro político. Isso pode passar provavelmente por disciplinar aqueles que desvirtuaram o sentido do caminho da nação anteriormente, como no caso destes assuntos graves de dívidas e estas guerras e tudo isso, mas é preciso criar esse quadro. Se as duas forças políticas virem o ganho-ganho que podem ter daí, não é? Se tiver a magnanimidade de dizer muito bem, a sociedade moçambicana tem o direito de se sentar e nós vamos dizer, não vamos ser nós a impor a solução, vamos nos sentar com os outros todos e vamos procurar a solução. E essas soluções são políticas, económicas e isso tudo, porque a Constituição vai ter que fazer uma nova Constituição económica também, quer dizer, reforçar a Constituição económica, sobretudo na parte da gestão das finanças públicas, ter uma nova legislação na área de gestão das finanças públicas. Sanções automáticas, eu estou a pensar quase em sanções automáticas. Essas sanções que não é preciso pensar muito para aplicar, né? A pessoa violou isto, é uma sanção automática. Portanto, há vários cenários. Agora, qual é o cenário que está... Este aqui é o ponto fundamental, e este aqui é o problema fundamental. Qual é o cenário que nós estamos a ver a desenrolar agora? Estas coisas não são automáticas, estas coisas não são lineares. A gente não pode dizer que está-se totalmente no cenário de daqui não saio. A gente não pode dizer que está-se no cenário de faz de conta, porque há elementos que se cruzam aí de um e do outro. O cenário intermédio até pode ter coisas drásticas aí, não é? Portanto, que podem se ir buscar ao cenário de agarrar o boi pelos chifres, não é? No sentido de sempre tentar fazer coisas parcelarmente, mas sem atacar ou sem atacar imediatamente ou atacar muito tardiamente o problema fundamental das auditorias que são necessárias fazer. E da responsabilização. Doutor Tebano, vamos certamente aprofundar isto. Deixe-me ouvir aqui também o doutor João das Neves. Queria, como empresário que está no setor, certamente muitas destas teorias depara-se com elas na prática. Como é que tem sido o contexto atual do ponto de vista da atividade, por exemplo, na sua área de atividade, na atividade de turismo? Bem, primeiro dizer que mesmo antes desta crise nos bater à porta, já havia alguns desafios. Portanto, havia sinais inequívocos de que era necessário, portanto, haver alguma orientação e algumas medidas especiais para alimentarem, portanto, a economia e para melhorar, portanto, aquilo que é o ambiente de negócio.
Neste momento, o comentário que eu faço, primeiro é fundamental que os moçambicanos tenham capacidade de separar as emoções dos aspectos práticos. E me parece que em muitos momentos não conseguimos fazê-lo. Não conseguimos fazer por razões óbvias, porque estamos envolvidos nos processos e, naturalmente, com isto é difícil, portanto, separar. Em relação à questão da dívida pública, o que se passa é que, naturalmente, ultrapassa todo aquilo que é a capacidade, portanto, de gestão nos próximos tempos. Então, há que haver capacidade efetiva de, em primeiro plano, renegociar isso, renegociar para que seja um nível que seja comportável, assim como nós, como pai de família, se temos um salário e deixamos de ter aquele salário, passamos a ter um salário menor, temos que alterar a nossa vida e temos que, se calhar, deixar de viver naquela casa e passar para uma casa mais modesta, onde a renda seja sustentável. Também me parece que, neste momento, haja necessidade de se redesenhar o modelo daquilo que é, portanto, toda a despesa pública, todo o orçamento do Estado, toda a máquina funcional. No que diz respeito à atividade económica, dizer que na área do turismo é fundamental que assumamos que há problemas graves. Há problemas graves. Até que ponto esta crise está impactando na vossa atividade? Se tivesse que definir um número de 0 a 100, eu seria razoável dizer que nós estamos neste momento a operar a um nível na ordem de 40%. Portanto, de 4 ou 40 em 100. Ou seja, neste momento a atividade já teve um prejuízo de cerca de 60%. E naturalmente isto reflete-se de várias formas. Reflete-se, primeiro, o próprio Estado, numa fase de recessão, não faz a sua despesa e essa despesa alimenta toda a máquina e roda e volta para o próprio Estado. O Estado é o principal agente económico em Moçambique. E se o Estado deixar de fazer essa despesa, automaticamente toda a cadeia, portanto, fica também implicada e, portanto, com prejuízos significativos, mas depois há toda a capacidade de adaptarmos e, portanto, há a questão do emprego, há a questão da capacidade produtiva e, naturalmente, que Moçambique, ao longo destes últimos anos, tem vindo a viver uma certa euforia, muito à custa dos grandes projetos e das expectativas otimistas, quer dos recursos minerais, quer do gás e tudo mais, que em certa medida também exacerbaram, portanto, a procura, portanto, do consumismo e que neste momento, portanto, é fundamental rever. Na área do turismo, o grande desafio neste momento foi feito um enorme investimento a nível nacional e, naturalmente, que este crescimento da oferta não foi acompanhado por um aumento da procura e, neste momento, qualquer recessão vem ainda agravar mais a situação. O meu comentário é mais no sentido de olharmos e não só sermos críticos em relação ao desafio da fase que nós temos, acreditarmos que cada momento de crise é também momento de grande oportunidade e que nos pode trazer, portanto, novos caminhos, novas janelas abertas e, acima de tudo, que a solução não vem do FMI nem de ninguém de fora, a solução tem que ser dos moçambicanos, porque, em última instância, somos nós próprios que vamos ter que resolver o assunto. E no que diz respeito, portanto, ao setor do turismo, há questões muito concretas e simples que nem dependem de dinheiro, dependem meramente de soluções administrativas e que já o setor privado já vinha colocando sistematicamente, portanto, ao setor público para se encontrar as soluções para isso, para estimular que haja uma maior produção. É natural que não podemos pensar num turismo próspero numa situação em que temos uma crise político-militar. Portanto, nenhum país ou nenhum turista... Portanto, impacta imediatamente naquilo que é a atividade. Exatamente, mas simultaneamente, por exemplo, uma das reflexões que nós temos neste momento é que não é o momento mais oportuno para, portanto, dedicarmos muita atenção à promoção de Moçambique como destino, portanto, nos mercados internacionais, mas será, por exemplo, um momento muito oportuno para refletirmos sobre o que pode ser feito na promoção do turismo doméstico, que, sabemos nós, é um desafio que temos vindo a viver e sempre nos perguntamos, ok, turismo doméstico, sim,
Mas como é que se faz? E neste momento, portanto, é muito difícil explicar a um turista estrangeiro que, ok, isto está localizado, há problemas, conflitos militares aqui ou ali, mas se calhar para um moçambicano é relativamente mais fácil. É claro que exige investimentos, exige atacar-se os problemas pela raiz, mas é possível fazer-se alguma coisa e aquilo que me cabe dizer neste momento é que no setor privado, mais ou menos, há um consenso de que temos que fazer parte da solução, temos que fazer alguma coisa e neste momento portanto, trabalharmos no sentido de encontrar as soluções para criar novas oportunidades. Bem, doutor Timano, colocou aqui 3 cenários. Vamos lá, o pior, o médio e o melhor, digamos assim. Vamos lá, o melhor é o cenário ideal, aquele utópico, eventualmente. E digo utópico porque um cenário de resolução das crises, da crise das dívidas ocultas é um cenário capaz de gerar algum cataclismo interno na estrutura do partido de Frelimo. Capaz, volto a dizer. Partindo do princípio de que, havendo beneficiários daquelas dívidas, não são do MDM, da NAM, do PADEMO, do outro partido. Um cenário, portanto, é um problema a resolver. Esse. Um cenário de resolução do conflito armado, nos termos em que já vimos a agenda colocada, que pelo menos um dos pontos da NAM é governar as 6 províncias. Portanto, é dar-se qualquer coisa. E não é pouca coisa a RENAM que está a colocar em cima da mesa para se desarmar. Também é um cenário capaz de gerar fissuras dentro desse mesmo partido que tem que tomar essas decisões estruturantes de decidir dar metade do país a RENAM para governar. Ou seja, são 2 cenários que estão em cima da mesa em que o centro do poder é precisamente o mesmo. E esse centro do poder há de deparar-se com problemas estruturais internos por resolver por força da questão das dívidas e ainda ter que acomodar consensos para chegar à questão do acordo político. É, digamos, muita coisa, não é impossível, é, digamos, muita coisa. Ou seja, portanto, significa que parece mais verosímil o segundo cenário do ir fazendo, portanto, ir acomodando, pelo menos me parece. E há aqui algumas coisas que já estão a ser feitas. Há uma política monetária mais restritiva do Banco de Moçambique. Queria ouvir o seu comentário especificamente relativamente a isto. O último estudo do Standard Bank que apontava, ele dizia que, para além de uma política restritiva, política monetária restritiva, o país precisa de uma contenção, de uma forte contenção fiscal para que a política monetária possa ter alguma eficácia, porque nos termos em que ela está aqui, no entender do Standard Bank, portanto, esta política monetária não é efetiva. E diz mais que a meta de 10%, do corte de 10% que já foi anunciada pelo Ministro das Finanças, vai ter que ser um corte significativamente superior a esta meta para equilibrar as finanças públicas. Isto, sobretudo, se assumirmos que um crescimento mais lento da economia vai resultar numa receita fiscal muito mais fraca. E eu vejo o seu comentário. Duas coisas. A combinação da política monetária e fiscal é um bocado complicada e não é fácil de entender. Mesmo para os profissionais que trabalham nisso, mesmo para os operadores que implementam essas políticas, às vezes é um bocado confuso. Como é que, por exemplo, se entende que, ao mesmo tempo que se faz a expansão do crédito para o governo, né, ao mesmo tempo se diz que há demasiado dinheiro, porque, de facto, o crédito para o governo depois vai para a economia, né? Depois começam-se a tomar essas medidas restritivas. Não, o Standard Bank tem razão. O problema fundamental é fiscal neste momento, né? Quer dizer, tem que haver um ajustamento fiscal ali. E a questão central aqui é se o Banco de Moçambique tem um mandato suficiente para disciplinar o governo, né? Pronto, não dá crédito ao governo, né? Quer dizer, poderia ser não dá adiantamentos, pronto. Porque, e veja só,
Isto vai enquadra-se tudo. daquilo que é uma das conclusões do FMI, Sim. de que houve uma política muito expansionista, quer em 2015, quer em 2016. Sim, sim. A fiscal. Sim. A fiscal. A E a monetária acomodou essa expansão. Não, mas o que eu queria sublinhar é que isso é resultado. É por isso que eu estava a dizer que parece que o que estamos a ver aqui é daqui não saio. Mas porque a estratégia de daqui não saio até tem vários elementos que até podem parecer desconexos, não é? Porque se você não faz o ajustamento, você vai ter mais déficit. Ajustamento fiscal. O ajustamento fiscal. Você vai ter mais déficit, não é? E se você ter mais déficit, a situação econômica vai piorar, porque ou você vai ter que pedir emprestado dinheiro ao Banco de Moçambique, depois meter na economia, que é o que está-se a passar. Ou vai ter que imprimir papel. Ou então vai ter que imprimir papel, que é, por exemplo, o cenário de fazer de conta aqui, porque você não está a fazer o ajustamento fiscal, não é? Agora, vai doer, não é? Vai doer para nós todos, mas tem que se fazer, porque se não se faz... Por que a gente está a continuar com um orçamento que a gente sabe que não é? Como é que os funcionários do Estado estão a gastar o dinheiro? De onde é que vem quais são os limites dos pagamentos, não é? Quais são os limites dos pagamentos de uma pessoa que se guia pela lei neste momento? Eu não sei, mas eu, se fosse funcionário público, não tenho um outro orçamento. Eu tenho que implementar um orçamento que sabemos que não pode ser verdadeiro. Bom, a restrição monetária tem que ser feita se ela vai ser eficaz. Se ela não vai ser eficaz porque o fiscal não está a ajustar, então só vai trazer mais complicações. Só vai trazer mais complicações porque vai fazer custar mais o crédito para o setor privado. E se vai fazer custar mais o crédito para o setor privado, vai criar mais complicações financeiras para as empresas do setor privado, vai haver mais falências, vai haver menos produção, vai haver menos receitas, volta o problema outra vez para o Estado, nessa forma já de menos receitas, porque não há atividade económica. Portanto, é preciso ter muito cuidado, fazer aquilo que deve fazer, que é para permitir o resto da economia funcionar. Portanto, eu nesse aspecto, acho que é isso, mas o que eu queria dizer é que este conflito, esta inconsistência que aparentemente está-se a revelar entre a política monetária e a política fiscal é resultado do facto de se pensar que isto é uma situação temporária e que há de se resolver sem se tomarem medidas fundamentais. E não se vai resolver sem se tomarem medidas fundamentais. Porque a resolução significa até mais financiamento, os doadores não vão dar mais financiamento se não há medidas fundamentais para atacar o problema que resultou nesse corte, não é? Portanto, aqui, a margem de manobra de continuar daqui não saio e faz de conta é limitada pela restrição financeira, porque o governo não tem dinheiro para funcionar. E esta experiência não é nova, sobretudo em períodos anteriores, imediatamente anteriores a ciclos eleitorais, vimos muito esta opção do ponto de vista de uma política, sobretudo, muito expansionista do ponto de vista fiscal, e que depois, por exemplo, nomeadamente em 2010, acabou por ser acomodada pela entrada maciça de dinheiro dos doadores. E depois, quando os doadores, houve uma altura que também tiveram uma situação e suspenderam um bocado, pararam um pouco, interromperam um pouco os pagamentos, mas virá de se resolver. Bom, e pode-se ir ao crédito, depois quando vier vamos limpar isso com o dinheiro dos doadores. Mas não vai ser a mesma situação. Nós temos estado a dizer, eu tenho estado a sugerir, que só a solução técnica, entender tecnicamente o problema e arrumar tecnicamente o problema vai levar 1 ano, 9 meses, 6 meses. E até lá, o que é que acontece, já falando de uma linguagem terra-terra, aos cidadãos? O que é que vai acontecer? O que é que prevê que acontece? Bah, há uma versão que eu gosto de, às vezes, colocar em qualquer cenário, análise de cenário que eu faço, que é a versão pior, né? Que a versão pior nunca deve ser desconsiderada, porque se a versão pior tivesse razão de ser desconsiderada, nós nunca teríamos situações de estados falidos aí, não é? De situações problemáticas. Nós podemos evoluir facilmente para uma situação de hiperinflação. Se não se encontra uma maneira de fazer um ajustamento fiscal, nós podemos avançar para uma situação de hiperinflação que vai ter muitas consequências do que a inflação alta, simplesmente. Agora é alta, mas não está a chegar aos 200, 300, 400, não está a chegar ao momento de, como aconteceu aqui no Zimbábue, as pessoas irem para o mercado de manhã, não é? Com um dinheiro
que soube, que pensava que ia comprar o pão, quando chega lá o pão já custa outro dinheiro, né? Volta para casa para ir buscar mais dinheiro, quando volta lá já custa mais, né? Portanto, não chega a comprar pão porque o dinheiro está a ajustar antes de... Este seria, digamos, isso é que é hiperinflação, cenários. isso é real, isso existe, isso acontece. Aconteceu aqui no Zimbábue. As pessoas não podem pensar que isso é brincadeira. Quando chega um com descontrole total na gestão financeira, macrofinanceira de um país, acontece isso. Nós não temos razões para pensar que nunca pode acontecer uma situação dessas. Né? Isso pode ser muito duro. Dr. Jonas Neves, pegando mais já o Terra que está na atividade, ainda hoje via o noticiário, o presidente da Associação das PMEs, ele dizia que esta política de restrição monetária que o banco está a adotar está a traduzir-se pouco financiamento para as empresas, encarecimento das poucas que ainda conseguem aceder ao financiamento, que muitas empresas estão a fechar, portanto, e isto afetando, cria desemprego, afeta a própria atividade económica. Como é que isto se reflete ao nível do vosso setor de atividade? Bem, para já dizer que quem tinha empréstimo neste momento está asfixiado porque os juros subiram significativamente pelo aumento das taxas de referência. Neste momento está-se a falar de créditos normais, portanto, com todas as garantias na ordem de 23% a 25%, portanto, para as empresas. Portanto, é impensável desenvolver uma economia com uma taxa de juros de 25%, quer dizer, é impensável. E o que acontece é que, efetivamente, para as pequenas e médias empresas, essa taxa de juros chega, inclusive, a ser cerca de 30% em alguns casos. Agora, dizer que quem já estava endividado, neste momento está numa situação muito mais constrangedora porque tem que pagar muito mais juros. Aqueles que precisavam de crédito vão ter que, naturalmente, adiar as suas pretensões porque não é oportuno. Não é oportuno, pura e simplesmente não é oportuno. A questão da disponibilidade de moeda, portanto, das divisas, também é um grande constrangimento, na medida em que Moçambique depende muito das importações. E sem divisas, portanto, toda a nossa economia para. Estamos em situações em que, inclusive, peças sobressalentes não é possível importar por falta de disponibilidade, mas, para além disso, temos todo aquele mecanismo em que, com as atuais taxas de juros, torna-se proibitivo operar. Ou seja, os custos de operação, com os atuais custos, portanto, cambiais, acabam transformando aquilo que era uma margem comercial ou uma margem operacional da empresa num prejuízo redundante, porque não há como uma empresa sustentar, portanto, este nível, esta escalada, e principalmente numa situação em que temos, portanto, uma estrutura governamental muito conservadora na questão dos ajustes dos preços ao público e que, portanto, de forma muito administrativa, portanto, bloqueia os ajustes para controlar a inflação e os outros fatores macroeconómicos. E a verdade, o que acontece é que é difícil operar, é muito previsível que, de facto, muitas empresas, aliás, já está a acontecer, muitas empresas fechem, dispersam pessoal e outras mesmo nem sequer possam fechar porque vão à falência antes que tenham a capacidade e a oportunidade de se redimensionar e de se ajustar. Mas, naturalmente, que nestas situações as empresas crescem e diminuem em função da dinâmica. É previsível, portanto, verificar um grande abrandamento da atividade económica e, naturalmente, portanto, a redução da disponibilidade, portanto, económica e fiscal. Portanto. Relacionado com a escassez de divisas, e um comunicado que foi emitido pelo presidente da Associação das Agências de Viagens, o Sr. Nuno Mamad, em que dizia que algumas companhias aéreas estavam a ter dificuldades para vender passagens cá, uma vez que não conseguem fazer o expatriamento de receitas. Bem, esta questão é uma questão recorrente. Já antes da crise, as companhias aéreas estavam com enormes dificuldades, quer por questões burocráticas do Banco de Moçambique, quer por questões fiscais, para transferir o valor para o exterior. Mas neste momento o que está a acontecer é que as empresas já começaram, as companhias aéreas internacionais que operam ou que permitem a emissão de bilhetes a partir de Moçambique, já começaram hoje a fechar o acesso a essas emissões. Ou seja, se o Jeremias Langa quer viajar, por exemplo, de Joanesburgo para Dubai e a sua agência de viagens e emitir a sua passagem aqui no conforto, portanto, no sistema, agora vai deixar de poder fazê-lo e vai ter que passar a emitir através de uma agência lá fora
e fazer o pré-pagamento. E só quando houver garantia de que o dinheiro já lá chegou, é que lhe vão emitir as passagens aéreas. Naturalmente que isso permite, portanto, bloquear um pouco o dispêndio de divisas do país, mas depois tem as consequências de travar toda a economia, travar toda a movimentação, numa altura em que já não estávamos habituados a esse exercício e, portanto, vai ser uma ginástica complexa. E digo que neste momento já há companhias a fechar e que nos próximos dias, se o cenário não mostrar, portanto, indícios ou perspectivas de reabertura, vamos ver companhias como a Emirates, Qatar e outras, portanto, a limitarem efetivamente, e praticamente só vai ser possível emitir em Moçambique aquilo que são os voos que partem a partir dos nossos aeroportos ou que se desloquem, portanto, aqui na região. Tudo bem. Voltando ao comunicado do FMI, ele refere-se também ao programa que foi negociado entre o Governo e o FMI em novembro, cuja primeira tranche foi liberta em dezembro, que é o chamado Stand-by Credit Facility para 2015-2017. O FMI, no comunicado, diz que a missão detectou um aumento de crédito ao Governo muito maior do que as metas que estavam estabelecidas no âmbito desse programa. E que, por isso, a missão considera decepcionante o desempenho deste programa. O que é que isto quer dizer, em palavras muito vulgares que as pessoas possam perceber? Não, quer dizer que esse programa já está completamente desfasado. Há provavelmente formalidades sobre como lidar com essa situação, que eu não as conheço muito bem, mas quer dizer, é evidente que esse programa não contava com esta situação toda, tem que ser refeito, não é? Infelizmente foi assinado em dezembro, mas havia uma segunda tranche ainda por pagar. Ainda não disseram nada sobre a segunda tranche, que eu saiba. Não, aliás, é uma a última frase lá nesse comunicado é de que quando forem tomadas estas medidas fundamentais que foram recomendadas, não é? Quando o governo tiver agido nessa área, então depois poderá discutir a questão do programa no futuro, mas lá para frente. Mas a discussão do programa não está na agenda neste momento. Neste momento está na agenda se estamos daqui não saímos, ou fazemos de conta aqui, ou realmente agarramos o boi pelos chifres, tomamos as medidas mais difíceis e continuamos a persistir no caminho que Moçambique ganhou a reputação de implementar reformas progressivas. Portanto, nós podemos fazer isso. Eu ouço muitas pessoas a falarem, dirigentes nossos, colegas meus, a dizer, nós já passamos por muitas crises dessas. Sim, mas o problema é você saber desenhar a estratégia de saída em qualquer uma das crises. E todas as crises, o problema não é ser mais profunda ou menos profunda. Elas têm diferenças. É preciso saber qual é a natureza desta crise. Esta crise oferece uma grande oportunidade porque ela é multidimensional. Qualquer uma destas dimensões, macrofiscal, crescimento e inflação, o arranjo político-administrativo, tudo isto está interligado. Portanto, as pessoas têm que... Agora é o momento de tomar esta oportunidade de dizer vamos agarrar e serenamente, fazermos serenamente. Não podemos zangar, se calhar, nos primeiros 2 dias. Ou seja, as opções estão do nosso lado. Da conferência. Pois. As opções estão do nosso lado. Né? Agora, o tempo vai ser determinado por nós, por Moçambique, quando nós decidirmos o que é que vamos fazer e então vamos ouvir dos outros se eles concordam que isso é suficiente para voltarem a nos ajudar como nos ajudavam. Tudo bem. O metical depreciou-se cerca de 70% face ao dólar, 47% face ao rand, nestes tempos todos. Há quem aponte que não se descarta a adoção de medidas administrativas adicionais do lado cambial para estabilizar o metical. Essa pode ser a tentação. E já vimos ela é apetitosa, não é? Pensar que as medidas administrativas vão... Mas elas não vão resolver o problema fundamental. Podem estancar um pouco a superfície, parecer que está estabilizado e tal. E já tivemos episódios desses, uma estabilidade atingida. Mas é preciso deixar a taxa de câmbio responder, pá. É preciso deixar a taxa de câmbio responder e ajudar a amortecer. É interessante porque a depreciação do metical
devia dar vantagem às empresas nacionais. Exportadoras. As exportadoras. Os turistas deviam estar a vir, não é? É por isso que eu estou a dizer que não é possível olhar para esta coisa só de uma dimensão económica. Por que a gente está a ter uma depreciação do medicamento? E a teoria diz que as coisas ficam mais baratas moçambicanas, as coisas moçambicanas ficam mais baratas. Mas não estamos a vender. Por quê? Porque não produzimos. Por que é que não produzimos? Porque temos esses constrangimentos estruturais todos e esses conjunturais também, não é? Alguns dos quais estão na nossa mão resolver. Portanto, o Metical vai continuar a sofrer pressão. Onde é que o Banco de Moçambique vai buscar as reservas? Porque a política de câmbio é muito interessante. A política de câmbio é o verso da política de reservas, não é? Se tu estás a fazer a política de câmbio, estás a fazer uma política de reservas. Ou vendes, portanto, dólares no mercado para poder estabilizar o câmbio. Como foi feito e não se conseguiu. E não se conseguiu, porque a caminhada é muito longa ainda e o buraco é muito fundo. Portanto, não está por aí. Portanto, tentar administrativamente, pronto, as pessoas vão me vender no mercado central, né? No esquilênio e tudo isso. Portanto, vai haver sempre transações aí pelo lado e vai haver mais distorções nos preços. Alguns preços vão ser cotados ao preço do câmbio oficial, outros vão ser cotados ao preço do câmbio paralelo. Quer dizer, vamos outra vez voltar para uma economia dual com estruturas paralelas e tudo isso em termos de preços e tudo isso. Custa muito. Agora, o problema é que não basta só dizer deixa o câmbio flutuar. Bom, tem que ter as condições para que a flutuação do câmbio não seja um desastre, não é? Se todas as outras condições são condições que só trazem instabilidade. Esta tentação de medidas administrativas, porque nesta altura o Metical está a 65, 66, e alguns círculos já se fala de estar nos 70, é quem até já fez esta projeção de chegar aos 80, já há alguns meses atrás. A tentação de medidas administrativas não é ela própria uma forma de conter aquilo que o mercado em si não consegue agarrar o vento pelas mãos, como se fosse dizer-se. Eu continuo a insistir que a melhor maneira é olhar para estas coisas não de uma maneira isolada. Não é? Se você toma uma medida administrativa porque há uma situação de pânico, pronto, se você deixa o preço vai explodir e você diz não. Aí a gente congela o preço não sai para aí. Seja por um dia, 2 dias, uma semana, porque é uma situação de pânico, os preços dos ativos, isso acontece aí, né? Há um desastre, um terremoto, congela-se a negociação nos estoques e não sei o que, etc. Bom, são medidas quantitative easy, essas coisas de injetar dinheiro. Não estaremos nós a ver o nosso terremoto, o rácio da dívida sobre o PIB nos 86%, em 2015, isso de acordo com os dados do FMI, eventualmente agora já esteja mais, já dados que apontam para 90, para alguns até quase 100. Não estaremos nós a viver o nosso terremoto económico-financeiro? Bom, eu não sei se pode classificar como terremoto económico-financeiro, mas que a situação é difícil. É extremamente difícil, mas o mais problemático neste momento não é que a situação é difícil, o mais problemático é que medidas é que estão a ser tomadas de uma maneira programada, de uma maneira estruturada, de uma maneira coerente, de uma maneira coordenada. Eu francamente, não estou a fazer esta pergunta porque penso que é fácil ter essas medidas, mas era exatamente isso. Eu continuo sem perceber por que não se fez um cálculo rápido que diga às pessoas, meus amigos, nós não podemos continuar a gastar como pensávamos em 31 de dezembro de 2015. O nosso orçamento vai ser, a nossa despesa, pelo menos temos que conter na despesa. Se gastarmos mais, vai ser se conseguirmos mais receita. Isto dentro do próprio Estado, neste caso. Portanto, só pode ter sido na crença de que isto é um assunto temporário, o que foi uma crença errada, não é? Portanto, não saio daqui porque isto vai passar, e, portanto, eu posso continuar a gastar e não sei o quê. Portanto, é por isso que eu penso que ainda estamos nesta fase bastante inicial ainda, nem sequer de começar a fazer de conta aqui. Muito bem, eu queria vos convidar para o intervalo, para darmos a oportunidade aos nossos telespectadores colocarem as suas opiniões relativamente a este tema, que é um tema que nos atinge profundamente, porque muitas dificuldades que vivemos no dia a dia
derivam exatamente destas questões todas que temos estado a discutir aqui. A escola dos filhos que já não, o dinheiro não chega, para as despesas de casa que já não chega, portanto, a base onde partida está aqui. Vamos rapidamente a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco para dar a oportunidade aos nossos telespectadores para interagirem connosco neste tema. Não sai daí. Esta semana, em grande entrevista, Máximo Dias fala dos assuntos mais polémicos do país e da sua carreira. O Macaco, Qual é o atual estágio do Monal? quase completo anonimato. Como muito bem disse, não era simpatizante, mas sim era Frelimo. O que é que fez deixar de ser? A Frelimo, depois de alcançar os acordos da independência no Lusado, passou a impor-nos uma ditadura. A senhora não sairia de Maputo a Marraquene sem guia de marcha. A sua carreira profissional também foi marcada por alguns momentos de polêmica. Falo em particular do caso Trevo, que tem a ver com a fábrica de produção de Mandrax. A mulher de um determinado senhor importante é que fazia aquilo. Chegou ao ponto de ser suspenso de exercer a advocacia temporariamente. Eu não cheguei a suspender, não aceitei a suspensão. O processo até agora não foi julgado. Tornou-se polémico porque queria condenar-se aqueles indianos como os outros. Aqueles indianos foram contratados como empregados. E como alguém ligado à justiça, qual foi o seu sentimento ao saber que estava em fuga? Fizeram bem em fugir, senão seria condenado. A não perder esta quinta-feira, às 23 horas, aqui na SCV Notícias. O governo de transição resulta da assinatura a 7 de setembro de 1974 do Acordo de Lusaka entre a então Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, e o Estado português, tendo como principal objetivo o fim da luta armada. A Frelimo designou como primeiro-ministro do governo de transição Joaquim Alberto Chissano, enquanto o Estado português tinha como representante o alto comissário para Moçambique, Vítor Crespo. Com o governo de transição, pretendia-se a promoção da transferência progressiva de poderes a todos os níveis e a preparação da independência de Moçambique, que viria a ser proclamada a 25 de junho de 1975. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Muito bem, já estamos na segunda parte desta linha aberta. Recordo que estamos a transmitir em simultâneo os dois canais, para a STV e para a STV Notícia. Portanto, significa que nesta altura também estamos a ser vistos em Portugal, em Angola, na Namíbia, na África do Sul e em vários outros países. Eu sei que especialmente em Angola temos muitos telespectadores que nos acompanham, que nos enviam mensagens. Muito bem, tenho indicação do Sr. Cadu Moreira, está em linha, boa noite. Muito boa noite, Guilherme Langa. Sim, boa noite, por favor. Eu presente, particularmente ao Dr. Diópolis, que tanto admiro, e desde já aproveito o ensejo de dizer que também há muitos jovens que o admiram cá, por essa forma mesmo metafórica de abordar as questões, muito interessante mesmo. De facto, a questão da crise já econômica nacional é uma realidade. Eu estou vendo mesmo para reconhecer um documento, BI, só para BI, reconhecer um BI, antes era 10 meticais, agora anda a 25 meticais, uma subida máxima de 100%. Então, para dizer que a questão é séria mesmo. Hoje, o que mais me revolta em tudo isto, como diz o músico Matias Damasio, e a cara dela tipo nada. Quer dizer,
A pessoa que fez isso é uma pessoa que quer jogar tipo nada, ainda parece como se não tivesse acontecido nada. A pessoa que falou isso. O primeiro-ministro tem dito que o Estado, o nosso Estado, nesse caso, subordina-se à Constituição da República e funda-se pela legalidade. Ora, vejamos, as pessoas que cometeram essa atividade mesmo obedeceram aquilo que são, subordinaram-se à Constituição da República. Então, são situações que preocupantes e fala-se mesmo da crise do preço do pão, que daqui a pouco vai disparar. Então, são situações que, de fato, nos deixam uma zona de incerteza. Só tenho lamentações do livro de Jeremias que trago aqui, que não tenho nada a dizer, só isso que venho a lamentar mesmo. E a situação é muito, muito complicada nos dias que estão. Muito obrigado, Sr. Cadu Moreira, pela sua participação. Já que tocou neste aspecto, a Mopão, a Associação dos Fazedores do Pão, amanhã tem uma reunião aqui em Maputo, em que um dos pontos é justamente a discussão do aumento da tarifa do pão. Significa que vem maus tempos, ou já estamos a ver maus tempos, e a cada dia então serão más notícias que as vamos receber. Tenho indicação do Sr. Gabriel Mfundice, está em linha. Muito boa noite, Sr. Gabriel Mfundice. Muito boa noite. Sim, boa noite. Faça favor. Uma dívida é como tirar a areia, fazer uma cova. Se fazer uma cova, tirar aquela areia de estar fora. Quando tira outra areia para fechar aí aquela cova, bota aquela outra areia fora. Faz mais uma cova no outro lado. O que é mais importante neste país é preciso que nós todos vamos lutar. Se parava a guerra, haver paz no nosso país, nós podemos devolver um pouco, pode não ser algo daqui para ti. Primeiro, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Nunca nós ficamos não devolvemos nada com eles. Sabe, quando eles começaram a apoiar a nós em tempo de discussão, mandaram vender aquelas empresas privadas, que eram empresas estatais. Agora não temos nenhuma empresa. Todos foram privatizados, depois desapareceram os donos, fecharam as empresas, os trabalhadores ficaram sem emprego. Nós, se tiver de dívida só, não vamos levar nenhum. É preciso que nós produzimos, nós temos tudo aqui no nosso país. O que é muito importante é parar, haver paz no nosso país. Vamos trabalhar. É como ter uma crise na sua casa. É preciso lutar. Muito obrigado. Vou deixar o espaço para os outros. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundice. Recordo que, para além das chamadas telefónicas, temos aí os nossos e-mails, através dos quais então os telespectadores podem colocar as suas perguntas, observações, comentários à volta do tema que está em discussão. O Sr. Samito Casimiro Mucavel escreveu-nos a partir de Chilembene, na província de Gaza. Escreve que, sem querer desejar o pior para os privados, espero que os funcionários públicos não sejam penalizados por esta situação da dívida pública. Sou funcionário público e nada tem a ver com a dívida pública. Deus tenha pena de nós, de todos nós, não só os funcionários públicos. O Sr. Fernando Gil escreve-nos, começa assim, transcrevo tenho indicação do Sr. Helder, que nos fala a partir de Maputo, irei ler a seguir os outros e-mails. Boa noite, Sr. Helder. Boa noite, Sr. Firmino. Sim, faça favor. Eu posso de lamentar essa tal reunião que se estão nos prometer a subida do pão. Exato. Isso vai ser amanhã. Amanhã, exatamente, sim. Isso é muito chato, porque mesmo agora, pior com essa crise que estamos a passar, todo mundo aqui. Agora, o pão é a necessidade maior de dia, mesmo logo ao acordar é a necessidade. Agora, quando ainda vem a bater, quando mesmo para adquirir esses valores é muito complicado, é muito chato quando é assim. Exato. Para outros podem achar que a subida do pão, por mesmo agora que subiu o pão, que está a vender 7 meticais, há muitas famílias que já estão a passar 2 dias, 3 dias sem saber o que é comer pão, mas com toda a vontade por não conseguir. É muito chato. Sabe? Exato. Tem que ver mesmo esse assunto para atender, sem ver, de debater para subir, de debater para reduzir mais o preço do pão. Nós queremos mesmo o pão que é a base de nós, porque é a necessidade prioritária do dia mesmo.
Sem pão não há vida. Oh, perdão. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado, Sr. Helder. Na verdade, é uma comunicação que eu estava a dar. O comunicado já foi emitido publicamente. Estava a tentar ver se eu tinha aqui o comunicado da Amopão. Mas ele já foi publicado em vários jornais ao longo do dia de hoje. Não sei se eu tenho aqui. Bom, tem a indicação do Sr. Artur, que nos fala a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. A minha intervenção vai ser um pouco muito prática, porque queria refletir ao pessoal que está aí presente nos seguintes termos. Em primeiro lugar, o nosso país tem que ser flexível, porque estamos a utilizar a linguagem segundo a qual que se diz já passamos problemas no passado, foi na era após a independência. Agora estamos numa era em que a globalização está num processo de desenvolvimento e que não se pode admitir que alguém venha cometer um erro para dar desculpas do passado. Então, é importante que nós saibamos que este cenário é um cenário que vai trazer problemas no seio das nossas famílias. Isto para citar um pequeno exemplo, o pão, não vou citar o pão, o peixe que custava 30 meticais o quilo, agora está a 100 meticais o quilo. Então, para alguém aparecer em voz viva e dizer que vamos superar, como já superamos outras vicissitudes do passado, essa é uma desculpa muito perigosa, porque já está-se a notar a dificuldade no seio da sociedade e isso é muito perigoso. Estou a deixar um pedido para que os presentes aí fazerem este comentário de forma efetiva. Tenho a certeza que os dirigentes deste país estejam também atentos a observar isto, porque de facto estamos mal. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Eu disse que tinha aqui alguns e-mails, estava para ler agora o e-mail do Sr. Fernando Gil, que ele diz, deixa-me ver se eu localizo, transcrevo o CM, penso que é o Correio da Manhã, de 22/6/2016, e ele escreve: a decisão consta de um despacho do Ministério da Economia e Finanças referente às alterações orçamentais do exercício económico de 2016 efetuadas no primeiro trimestre, a cuja cópia o Correio da Manhã teve acesso. Concretamente, a dotação orçamental inicialmente prevista para assistência aos antigos presidentes da República para este ano era de cerca de 25,7 milhões de meticais, só de despesas com pessoal, sendo que o Governo decidiu aumentar a verba em 1,4 milhão de meticais, sendo, no entanto, especificadas as razões. Na rúbrica Bens e Serviços, o Executivo aumentou a fatura em cerca de 8,4 milhões de meticais, ou seja, passará a suportar as despesas de Armando Emílio Cabuza e João Cristiano, antigos estadistas moçambicanos, no valor de 56,7 milhões de meticais do erário público contra 48,3 milhões de meticais inicialmente previsto. Contas feitas, em tempo de crise, os caprichos dos antigos presidentes vão custar oficialmente cerca de 83,8 milhões de meticais do erário público deste ano. O aperto é só para alguns. Portanto, Sr. Fernando Gil. Tem indicação do senhor... Tínhamos a indicação do Sr. Domingos, que estava a ligar-nos a partir de Pemba. Se estiver a acompanhar-nos, por favor, pode colocar as suas questões. A senhora Lisa Pelembe escreveu-nos: boa noite, lamentar o estado do país, diz que está muito mal, alguém deve fazer algo porque a gente já está no fundo do poço. Será que ninguém tem capacidade de resolver esta situação? Ajudem-nos, por favor, esta mensagem. Tenho outros e-mails aqui. Bom, tem a indicação do Sr. Paulo, que nos liga a partir de Vilanculo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Paulo, faz favor. Não é Paulo, é António. Sr. António, peço perdão, sim. Olha, é o seguinte, eu tenho um pequeno estabelecimento aqui em Vilanculo e há cerca de 3 anos que batalho para sobreviver, para pagar contas e manter o vencimento dos meus empregados. A luta tem sido terrível. Não só a minha, como todos os operadores que estão por aqui. Depois nós ouvimos o Presidente da República a dizer que o INCAM, os turistas no país,
foi um número absurdo, sei lá, 1 milhão, um número absurdo. Entretanto, esse número é desmentido pelas entidades do turismo do país. Eu só queria dizer que o turismo está morto neste país, falecido, enterrado. Os turistas telefonam a perguntar se há taxa aqui perto. Nós temos cancelamentos diários. Eu vou encerrar meu estabelecimento este mês. Não tenho como. Vou encerrar. E como eu, outros, há pessoas a trabalhar na clandestinidade. Nós estamos no fim. E não vemos nada. Vemos grandes conversas sobre turismo, o que se vai fazer e o que é que não se vai fazer. Não vemos nada. Nem sequer as finanças. Isto é um estado de calamidade que nós estamos a viver. Nós não devíamos ter que cumprir com as exigências das finanças. Isso não é possível. Quando houve as cheias do choque, o governo criou pacotes especiais para ajudar os operadores por causa das cheias. Aqui não. Nós temos que cumprir com os impostos, temos que cumprir com tudo. E não estamos a faturar. Portanto, só nos resta encerrar. Encerrar como está a estrada encerrada, como está o turismo, como está o país encerrado. E toda a gente a brincar ao país, enfim, isto é desgraça total. Eu só espero que termine, só que não sei quando e como. Muito bem, muito obrigado, Sr. António, pela colocação que faz relativamente ao cenário que se vive aí no Vilanculo. Tem outras mensagens aqui, e-mail, não está claro o nome de quem escreve, diz: já temos dívida pública, os produtos de primeira necessidade estão todos a subir o preço. Na minha opinião, não percebi o comentário disse e falou, vamos para a solução, mas é difícil, é só congelar os bens até que isso se esclareça, porque não tem porque todo o povo moçambicano arcar com as consequências. Muito bem, vou encontrar o Sr. Simbino, falando a partir da Matola, vai ser o penúltimo telespectador, podemos atender, para além dele, mais um telespectador e fechamos. Boa noite, Sr. Simbino. Boa noite, Sr. Boa noite, por favor. Em primeiro lugar, queria parabenizar o doutor aí, o economista. É difícil ver pessoas que têm coragem de abordar as situações assim, nesse contexto que estamos. Nós estamos, praticamente esse país está para desaparecer, está a desabar. Porque nós não sei porque que a sociedade moçambicana não está a ter consciência de ver. Porque todos estamos a ver, mas nada estamos a fazer. E existem pessoas que se fizeram e que se puseram o país a falir, ou por outra, que estão a fazer o país falir. E existem essas pessoas. E nós apenas só o lamentamos. Comentamos, e quando vai o assunto para o Parlamento, chegam lá, se acusam, dizem que é partido X e porque é partido X. Não está a resolver nada. Eu não sei porque que até agora o Presidente da República, ele é o maior garante do Estado. Tinha que fazer alguma coisa, tinha que agir. Quem nomeou a Procuradora foi o Presidente da República. Por que a Procuradora não está a fazer nada? Do jeito como ele está a tratar o assunto, até parece que também teve uma partinha naquele bolo. E todos os camaradas protegem as pessoas que estiveram em frente do coisa. Até parece que tiveram uma partilha. Então, eis aqui a oportunidade para o Partido dos Camaradas poderem limpar a cidade que eles têm. Tem que tomar atitude. Apertem as pessoas que fizeram isso aí para devolverem esse dinheiro. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Como eu disse, podemos atender mais um, que será o último. Leio aqui o e-mail, o Sr. Mano escreve: informado que o país está muito mal e aqui em Tete está a haver despedimentos massivos sem justa causa na empresa Vale Moçambique. O pior acontece com o pessoal com problemas de saúde profissional. Pedimos a vossa intervenção o mais rápido possível. O Sr. Alexandre diz: peço a visão dos painelistas sobre os efeitos da crise num país que já acumulava problemas de emprego e habitação para jovens. Lembremos-nos que nos próximos tempos o dólar poderá passar dos 70 para os 80 e até 100. Vou ao encontro do último telespectador desta noite, Sr. Inácio, fala-nos de Nacala Porto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor, Sr. Inácio. Sim. Parabenizar os convidados nesse debate aí. Eu só queria advertir alguma coisa. Não estou a defender ninguém,
e não quero proteger ninguém. Mas poderíamos perceber que quem pode resolver os problemas do nosso país somos nós todos. Agora, começarmos a acusar é fulano, é porque ele fez isto, eu não acho correto. O que podemos fazer é avançarmos as soluções, para sairmos dessa situação. Agora, dizermos que é o governo antigo, é o fulano, é aquilo, entre nós moçambicanos, isso não é correto. O correto é arranjarmos formas como ultrapassarmos essa crise sem acusarmos ninguém, porque mesmo é que os outros, aqueles que podiam nos investir no nosso país, quando nós, entre nós, lutamos ou acusamos, eles ficam cada vez mais sem perceber o que vai acontecer conosco. Então, eu sugeria que os debates fossem certamente as soluções que o governo deve fazer, as soluções que nós podemos arranjar para ultrapassarmos essa crise. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua colaboração, Sr. Inácio. De facto, nesta altura, a palavra mágica é exatamente essa, soluções. Todos nós procuramos isso. Foi o nosso último telespectador, vou ler muito rapidamente alguns e-mails. Um aqui diz: já temos dívida pública, os produtos de primeira necessidade estão todos a subir. Bom, já tinha lido este e-mail, peço perdão. O outro diz: Sr. Guido, eu gostava de saber dos panelistas qual é a possível saída para contornar a atual situação económica e financeira do país, portanto, na esteira daquilo que ouvimos há pouco tempo do telespectador. O Sr. Hilário Malman diz: o PRL deve parar de mandar militares atacarem da cama e se engajarem no diálogo. A gente está a morrer pelo país. Depois, o Sr. Hélio diz: boa noite, o assunto é bastante complexo. Antes vão os meus cumprimentos ao painel. O retrocesso numa economia que mostrava crescimento não faz muito sentido num Estado de Direito como o nosso. O Sr. Otílio Muzaman diz: boa noite, eu quero alertar que estamos numa situação em que só Deus pode nos livrar da desgraça. Não adianta estarmos a nos lamentar, simplesmente vamos confiar em Deus. Sr. Manuel Augusto, na minha fraca análise, estes governantes não têm noção da catástrofe económica que pode ocorrer. Sou funcionário público e a trabalhar na área financeira. Estamos há sensivelmente 5 meses sem fazer despesas em bens e serviços porque não há libertação de fundos. Todas as viaturas estão paradas. Enfim, a mensagem continua. O Sr. Jaime escreve: boa noite, Jeremias. Eu tenho 3 propostas para a solução da crise. 1. Contratar a auditoria internacional. 2. Responsabilizar os possíveis culpados. 3. Criar uma política séria para promover a produção. O Sr. Alexandre, já tinha lido. O Sr. Eliseu, meus senhores, o assunto da dívida é muito sério, deve ser encarado e tratado com risco, com pertinência. O Sr. Hilário, sinto muito pela situação do nosso país, cada dia as coisas vão subindo. Onde vamos parar assim? Baixa os preços dos produtos primários como pão e produtos de primeira necessidade. Não sei o que é isso. O Sr. Helder Manhissa diz: estamos mal. Aumentar o valor do pão significa subir 2 vezes, pois já subiu antes e vai novamente. O Sr. Hassan diz que a única solução é a confiscação de bens para que não se obrigue os cidadãos a pagar o que não é da sua responsabilidade. Senhor, a demora, penso que é isso, com tudo isto que está acontecendo no país, o pobre é que vai pagar as dívidas. Senhor Monge Rafael diz que o que está acontecendo no país é demasiado grave e as pessoas estão fartas de reclamar. Henrique Titosse diz: boa noite, venho pedir a quem tem direito para que pare com as brincadeiras que nos têm oferecido que não nos levam a lado nenhum. Será que no ramo da justiça não há uma pessoa com um pouco de coragem de pôr a lei à frente de tudo e de nós? Muito bem, tentei ler algumas mensagens, são muitas, é impossível acabar com todas elas. Vou pedir muito rapidamente aqui, eu começo a passar aqui para o Sr. João das Neves, alguns comentários. Vimos aqui o Sr. António a dizer que estão a fechar estabelecimentos hoteleiros em Vilanculo e que não há uma imagem de otimismo relativamente ao que está a acontecer, mas queria ouvir os seus comentários nesta vez. Os comentários são aqueles que essencialmente transmiti na minha intervenção anterior. Há que olharmos para esta questão com pragmatismo, com realismo. A situação é de veras grave, sabemos que assim é. O pior de tudo é que no início nós pensámos que isto poderia ser uma situação
portanto, de transição, que seria uma questão de meses, mas já estamos a arrastar, pronto, já vamos eventualmente no terceiro ano desde que começaram alguns conflitos político-militares e, naturalmente, o que é preciso fazer neste momento é olhar para o que é que pode ser feito de imediato e vários dos telespectadores foram unânimes aqui a dizer, ok, e o que é que pode ser feito? Bem, na área do turismo há muita coisa que pode ser feita. Nós temos uma matriz de diálogo público-privado onde estão arroladas questões muito concretas, algumas delas até que nem é preciso disponibilizar, portanto, fundos, é apenas uma decisão administrativa. Estamos a falar, por exemplo, da questão da reposição do visto de fronteira para mercados emissores seletivos. Dissemos aqui há bocado que a situação do câmbio é favorável para a indústria do turismo, e eu repito aqui, indústria do turismo, porque se efetivamente nós trabalharmos isto como indústria, pode ser uma grande mais-valia para aliviar, portanto, esta situação das divisas para o país. E dizermos que em relação à componente dos eventos, os eventos realizam-se nas cidades, temos grandes hotéis, temos grandes salas de conferência, estão todos eles num nível de ocupação muito baixo, e principalmente porque esta questão do visto é um dos grandes inibidores para a sua ocupação. Fora esta questão, temos um problema... Acha que há ações de política ligadas à promoção de reformas que podem... de imediato, já deviam ter sido tomadas as decisões, implementadas de imediato, até porque a situação neste momento o obriga, temos que encontrar soluções e não faz sentido nós estarmos a bloquear, portanto, a oportunidade para aqueles que querem organizar eventos regionais, conferências regionais aqui e não temos a capacidade de controlar isto. Portanto, isto não depende nem da situação político-militar, nem depende, portanto, de soberania do país, depende apenas de uma vontade ou não de recebermos esses turistas e de alavancarmos esta indústria, portanto, que está a funcionar. Uma das questões que tem que também ser tratada é a questão das tarifas da Companhia Aérea Nacional. Portanto, é essencial e urgente tomar-se uma decisão administrativa que permita, quer a Companhia de Bandeira ter mais meios e, portanto, voar com mais frequências para os destinos dentro de Moçambique, quer a abertura de novas companhias dentro de Moçambique que permitam, portanto, uma concorrência e que permitam, portanto, termos, essencialmente o problema é termos tarifas mais atrativas dentro de Moçambique. E depois de dizer isto, há naturalmente a necessidade essencial, que é aqui aquilo que acabamos nos apercebendo, que é uma necessidade de se transmitir qual é o programa, o que é que vamos fazer. Ok, há crise, sim senhora, mas como é que nós nos posicionamos? E engajar, portanto, os moçambicanos que estão disponíveis para trabalhar e para superar a crise nesse programa e orientá-los, portanto, efetivamente para esse trabalho. Portanto, aqui, essencialmente, o que falta neste momento é muita comunicação, algumas decisões daquilo que pode ser feito de imediato e depois, gradualmente, começarmos, portanto, a gerir o processo da crise até sairmos dela. Bem, doutor Alberto Ivan, queria os seus comentários relativamente a isto, mas não resisto aqui a colocar-lhe uma das questões. Li aqui, um dos problemas que a nossa economia está a enfrentar, a par da questão das dívidas, é o decréscimo dos influxos do investimento direto estrangeiro, que caíram a pique, claramente. Mas quando olho para o cenário económico mundial, aponta para uma ligeira aceleração para a maioria das regiões do globo, isto são os dados do Banco Mundial, e várias economias vão crescer em torno dos 2,5% na média, né, das primeiras grandes economias. Como é que podemos aproveitar esta oportunidade para atrair investimento para Moçambique? Além do clássico da indústria extrativa. Não, eu acho que os nossos problemas são claramente identificados. Nós temos problemas estruturais, não é? Temos problemas de infraestruturas, temos problemas de eletricidade, problemas de água, problemas de serviços médicos, até os turistas, né, gostam de saber que se apanha ataque cardíaco enquanto está lá pode ser tratado com muita probabilidade de ser bem tratado. Né? Portanto, nós temos... não se trata apenas de atrair investimento estrangeiro. Não. É o investimento nacional, né? E recorde-se também que o investimento estrangeiro também precisa de parceiros nacionais, né? Precisa de parceiros, precisa de serviços locais. E se os nacionais têm ambiente para funcionar, não há outra melhor demonstração para o estrangeiro saber que ali pode-se trabalhar. Ele não devia trabalhar, mas se os nacionais
também não podem trabalhar bem, que enfrentam imensas dificuldades. E falam dessas dificuldades. Como é que os estrangeiros vão te saltar? E há uma situação generalizada de risco, de incerteza, que... E depois, pronto, uma boa parte desse investimento direto estrangeiro, mesmo para as pequenas e médias empresas, acaba sendo o arrastar dos grandes projetos, das grandes intervenções na área dos recursos naturais, etc, etc. Portanto, neste momento, pelo menos de acordo com a estrutura da economia de Moçambique, só pode ser o retomar da pujança, de uma confiança. O problema desse país é o problema de confiança. Confiança. E confiança por duas ou três coisas, né? Os problemas de infraestruturas as pessoas já conhecem. Até aqueles que gostam de andar nas nossas estradas burracadas, entram ali e ficam lá no mato, fazem os campismos deles. Portanto, o problema das infraestruturas é conhecido, nós temos que melhorar, etc. Mas temos novos problemas, ou problemas que ganham maior acuidade agora e que têm que ser tomados mesmo para poder-se resolver o problema dessas infraestruturas, que é o problema da segurança política, da segurança militar, das pessoas, para circularem e fazerem negócio, e passearem, e verem os lugares bonitos. E é o problema, portanto, da dificuldade que os operadores que fornecem estes serviços, não só no turismo, não só produção de serviços, em vários outros setores também, na agroindústria, a gente vai encontrar os mesmos problemas. Agora, a solução disto, há aquelas medidas, digamos assim, de bombeiro. Esse país precisa de bombeiro, não é? E o Ministério das Finanças devia agir como esse bombeiro, não é? Devia vir e dizer, a situação está mal, a casa está a arder, vamos deitar água e parar de arder, não é? Não me parece... Como é que está a ver a comunicação que o Governo está a fazer a este ambiente todo? Não, eu acho que... Bom, há dificuldades de comunicação, mas comunicar como banqueiro e comunicar como Ministro das Finanças são diferentes, não é? Quer dizer, a maneira de transmitir a mensagem... Às vezes, os governadores dos bancos centrais gostam de deixar os mercados adivinharem o que é que eles querem dizer. Têm sempre expressões assim um bocado enigmáticas e tal. Mas numa situação destas, já é preciso ser muito claro e decisivo sobre qual é a direção em que tu vais e não tentar deixar as pessoas adivinharem. Neste momento, nós precisamos de uma liderança clara sobre, do ponto de vista de estratégia fiscal, para identificar esse problema, onde é que vamos? Não de articulações bastante nebulosas que deixam todas as pessoas adivinharem. E como deixam as pessoas adivinharem? Eu tentei adivinhar quando, por exemplo, o nosso gracioso Ministro das Finanças disse uma vez, com ou sem dinheiro nós vamos pagar. Era uma das tranches, as dívidas. Com ou sem dinheiro. Eu disse, eu não sei como é que uma pessoa paga uma dívida sem dinheiro. Com dinheiro eu sei como paga. Agora, sem dinheiro, não paga. É evidente que não era possível pagar sem dinheiro, que, portanto, no fundo, era sobre toda essa linguagem assim um pouco encoberta, era sobre processos que afinal de contas estavam a decorrer, da estruturação da dívida da Matum, e não sei o quê, e todas essas coisas que não sabíamos na altura, quando isso foi dito e tudo isso. Portanto, a comunicação tem que ser bastante clara, mas só pode ser clara se for baseada na base de um programa. Por exemplo, se eu tenho já as contas feitas e sei que tenho que cortar 50% do déficit que eu pensava que tinha nessa altura, esse é que é o problema? Ou é 50% do déficit que eu de facto tenho neste momento, que nem é aquele que eu pensava nessa altura, porque dessa altura eu não tinha introduzido certas coisas que afinal ainda tenho como despesas, como essas dívidas todas que são garantidas, e também não contava com a redução da receita, que é o congelamento, ou a interrupção, ou a suspensão, adiamento, sei lá qual for a melhor linguagem, desses desembolsos dos doadores implica. Portanto, tu tens um choque tanto da receita como da despesa. Portanto, fazes um cálculo por trás do envelope e mandas um comando claro às pessoas, pumba, esse problema deste orçamento está grave. Não temos receita que nós pensávamos há 3 meses que íamos ter, não está garantida. Então, vamos fazer um ajustamento. E depois trata os outros problemas, porque você não pode entrar dentro da casa e começar a ver o que é que está queimado. Se você não apaga o fogo, você tem que apagar o fogo, você tem que parar os pontos de hemorragia, quando é um sistema que está em hemorragia. Eu não estou a ver.
Não estou a ver muita discussão, as pessoas fazem muito esforço, falamos muito todos e tal, mas lá de onde devem vir as medidas que disciplinam a todos nós e dão clareza às pessoas, porque não vale a pena andar a enganar as pessoas, nós vamos ter que passar esse ajustamento. E é melhor que seja feito. Olha, os doadores, por exemplo, precisam de saber onde é que o governo vai cortar as despesas, porque eles não cortaram o apoio todo ao povo moçambicano. Os doadores cortaram o apoio ao orçamento. O orçamento de Estado. Diretamente ao orçamento. Ainda o apoio sectorial aos fases, já não sei, que eles estão a discutir, porque esses fundos também estão em perigo. Se o governo não toma claras medidas para a frente, mesmo esses fundos comuns, fundos sectoriais, estão em perigo, porque eles não sabem, por exemplo, o governo vai cortar mais na saúde ou na educação. Onde é que fica o gap com os doadores, com aquilo que ainda podem desembolsar, porque os doadores ainda podem desembolsar para os projetos, podem desembolsar para os fundos comuns. E quem sabe mesmo podem reorientar uma parte desse dinheiro que estão a tirar do apoio direto ao orçamento por causa deste conflito. Para os programas. Como já foi feito durante muito tempo. É necessário vir com um orçamento retificativo muito claro, que mostre as dificuldades que há, que é para mesmo aqueles que estão com vontade de apoiar, poderem saber aonde ir apoiar. Nós não temos esse comando até agora. Muito bem, quero agradecer na sua presença. Já há muito tempo que a premência e a urgência de um orçamento retificativo estava clara, estará ainda mais evidente agora. Estamos a fechar o primeiro semestre, portanto estamos a entrar já no segundo semestre do ano e que há todas estas urgências relativamente às definições para aquilo que são as contas públicas, para estas orientações, como dizia aqui o Dr. Tibar. Quero agradecer a vossa presença por esta ocasião, para podermos discutir este tema tão candente que diz respeito às finanças públicas e às finanças privadas, que são as finanças de cada um de nós, que são afetadas a cada dia. Foi um prazer ter-vos aí desse lado, os nossos telespectadores, aqueles que nos estão fiéis, as terças-feiras estão aqui connosco, dizemos o nosso muito obrigado. Próxima terça-feira voltamos a estar aqui com uma proposta de um tema para discutir. Boa noite.